Como São Miguel pode nos ensinar justamente a derrotar o mal presente na nossa história? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria, afinal de contas, festa dos arcanjos São Miguel, São Rafael, São Gabriel. De forma especial, nós que fizemos toda essa quarentena com São Miguel, pedindo a ele a graça, a proteção, a libertação. Temos muito a comemorar. Espero que você já tenha obtido muitos frutos pela intercessão deste grande arcanjo contra a ação do mal. Bom, mas eu quero hoje destacar algo interessante sobre São Miguel. Primeiro, nós pensamos que tem uma hierarquia no céu. E justamente esta hierarquia vai falar da proximidade com Deus. Ou seja, as hierarquias mais altas, como os serafins, estão mais próximos justamente do Senhor, do ministério justamente da adoração, enquanto os anjos, que são a menor hierarquia, estão mais longe desta dimensão do trono do Senhor. Há um serviço ao trono do Senhor, há uma ordem, né? No mundo espiritual, todas as coisas seguem uma ordem. O demônio que estabeleceu o caos, né? E tenta estabelecer o caos também aqui na relação conosco. Mas antes de aprofundar nessa hierarquia, queria também colocar com vocês aí a palavra que está na primeira leitura, o livro de Apocalipse, de João, capítulo 12, versículos 7 ao 12a, né? Lembrando que tem outras opções também para a primeira leitura, mas nós vamos ficar com esta. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Houve então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza de nosso Deus e o poder de Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aqueles que o acusavam dia e noite diante de nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do próprio testemunho, pois não se apegaram à vida, mesmo diante da morte. Por isso, alegra-te, ó céu, e todos os que viveis nele. Palavra do Senhor. Olha só que bonito essa expressão. Então São Miguel, junto com os seus anjos, derrotam Satanás e os seus anjos. E a palavra ainda depois vai dizer que ele vai declarar: quem como Deus? Por isso Miguel, né? Miguel, quem como Deus? E aí temos essas dimensões aonde a batalha é vivida. E aí temos que ter ideia o seguinte, que anjos são seres espirituais, eles não têm corpo como nós, ou seja, são seres puramente espirituais. Por isso, esta dimensão da batalha, esta representação que nós trazemos, nós precisamos olhar ainda mais profundo. Por quê? Porque não é uma guerra de espadas, mas perceba aquilo que também está na palavra de Deus, quando o São Paulo vai dizer que nós devemos o quê? Ter a espada do Espírito, isto é, a palavra. Ou seja, a espada, ela é representada como a palavra, é uma representação da palavra. A palavra é aquela, justamente, é como esta lança, como essa faca, como justamente essa espada que entra, penetra lá no interior e justamente faz com que esta palavra fique dentro de nós, que ela entre, penetre, que ela rasga, né? Que ela divida, né? a nossa vida, que ela tenha uma transformação na nossa vida. E aí quando nós pegamos esta expressão, entendemos que a batalha no céu foi uma batalha de palavras, de formas de pensamento. Por isso, as grandes batalhas que nós vivemos hoje na nossa realidade são batalhas referentes a formas de pensamento. Como o mal tem se alastrado no mundo? Por uma forma de pensamento. Então, o pensamento relativista, ele vai trazendo tudo o mal, porque tem
milhares de consequências daquele tipo de pensamento. Assim, as outras formas, né, que foram entrando na história, na vida nossa, de pensamento. Pensamento que nos deixa comodista, pensamento do jeitinho para resolver as coisas. O que acontece com tudo isso? São formas de pensamento. O mal vai entrando e vai destruindo. O que acontece? Então, esta batalha, ela é vivida pela palavra. Por isso, São Miguel declara justamente isso, né? Quem como Deus? É um pensamento muito importante dentro de nós para a nossa libertação, para o combate contra o mal. Quem como Deus? Ou seja, não há nada superior a Deus. Os males podem vir a nós, né? Podem acontecer na nossa história, mas nada é maior que Deus. Ou seja, o mal, ele precisa realmente de ter ali uma aceitação por parte de Deus. Ou seja, o mal ele entra para uma purificação, para um estabelecimento justamente daquilo que é ainda mais a vontade de Deus. O mal em si coopera para a vontade de Deus. Mas, padre, então você está querendo dizer que Deus desejou o mal? Não, de forma nenhuma. O mal, ele aparece não como um desejo de Deus, mas por causa da liberdade que Deus dá. Então, Deus dará liberdade também aos seres espirituais de tomarem as suas decisões. Porém, as suas decisões são eternas, né? Enquanto nós estamos aqui diante dessa realidade passageira, cada um de nós estamos constantemente reformulando as nossas escolhas. E aí vale quem como Deus. Bom, e aí há uma coisa interessante. Diante desta hierarquia, então nós temos lá os serafins, os querubins, os tronos, os principados, as potestades, as virtudes. Vamos ir, vai embora, né? E aí você vai percebendo que é o seguinte, que a penúltima hierarquia são os arcanjos. Então nós estamos dizendo que há um anjo da penúltima hierarquia, da oitava hierarquia. Este anjo foi quem derrotou Satanás. Mas como assim? Ou seja, Satanás foi um ser mais brilhante que Deus criou. Ele é encantador, com uma sabedoria muito grande. E você está me dizendo o seguinte, que aquele arcanjo que está lá atrás da hierarquia foi quem derrotou Satanás. Por que não foi um serafim? Por que não foi um querubim, um trono, pelo menos uma dominação? Mas por que foi justamente lá na penúltima hierarquia? Porque ele derrota pela força de Deus. Não pela sua própria força, mas há um caminho muito bonito, é com humildade. Humildade é uma virtude que é mãe de todas as virtudes, aonde você reconhece que a força que há em ti não é simplesmente sua, mas é Deus que realiza as coisas dentro de você. Isso significa que você não pode suportar os sofrimentos. Isso significa que você é um homem e uma mulher que tem dificuldades com o sofrimento, mas em Deus eu tudo posso. Muitos santos vão dizer assim, ou seja, se o Senhor me dá a graça, mais expressivo ainda, em Santo Agostinho, dá-me a tua graça e pede o que quiseres. Ou seja, se a graça precede, ou seja, se eu consigo esta graça de Deus, grandes coisas vão acontecendo. Mas primeiro, para eu receber, eu preciso me esvaziar, eu preciso perceber a minha limitação, a minha incapacidade de vencer um obstáculo. E quando eu me apego a Deus, eu me torno forte com o Todo-Poderoso. Porque Ele, afinal, quem como Ele? Quem como Deus? E aí vamos vencendo as batalhas que vão se apresentando diante de nós, que entram justamente nas tentações pela nossa mente. A grande batalha é vivida aqui, dentro da forma com que você pensa, porque é esta forma que você pensa te conduzirá ao céu ou ao inferno. E se neste caminho você entender que você é frágil, pequeno e que precisa de ajuda, e que a ajuda maior não pode vir de outra coisa a não ser
Deus. Encontre em São Miguel esta força que vai te continuar dizendo para você quem como Deus diante de todos os adversários. Pensa um pouquinho sobre isso e Deus nos abençoe cada vez mais sobre o olhar e a proteção dos arcanjos. Abençoai Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.